Olá, saudações. Eu sou o professor José Flávio da Paz e, nesta ocasião, vou contribuir com o Congresso Internacional IDEA, com a temática Repensão das Políticas de Formação Docente para o Atendimento à Diversidade e às Diferenças Culturais, Aplicações e Implicações no Espaço Escolar. É preciso que a gente pense, que a educação escolar enquanto prática social reflete e constrói as relações sociais, culturais e políticas de uma sociedade. Em um contexto marcado pela pluralidade cultural, como é o caso do Brasil, e pela necessidade de reconhecimento das diferenças, as políticas de formação docente se apresentam como um campo fértil para garantir a inclusão de estudantes de diferentes origens, etnias, religiões e histórias de vida, tornando-se fundamental repensar as políticas de formação docente para o atendimento à diversidade e às diferenças multiculturais, visando a criação de espaços escolares mais justos, equitativos e inclusivos. No Brasil, a Constituição de 1998 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, de 1996, e seu artigo 13, já estabeleciam a necessidade de uma educação voltada para a valorização das diferenças e da diversidade no espaço escolar. No entanto, a implementação de políticas públicas e pedagógicas que atendam adequadamente a essa diversidade continua sendo um desafio. Este projeto de pesquisa propõe, então, investigar as políticas de formação docente no contexto da diversidade e das diferenças multiculturais, analisando suas aplicações e implicações no espaço escolar. Isso se dá exatamente, ou se justifica, pelo fato de percebermos que algumas propostas de formação pedagógica, ou seja, do pedagogo, ou seja, dos licenciados de modo geral, em quase nenhum instante atende ou atentou para essa perspectiva em sua composição curricular e mesmo na formação desse sujeito, que, ora em fase de formação, prepara-se para estar aí no mercado com uma diversidade enorme e sem que ele tenha passado por essa formação ou mesmo uma autoformação para atender adequadamente a essas expectativas. A proposta de investigar, então, as políticas de formação docente se justifica pela urgência de se adequar os processos formativos às realidades culturais e sociais contemporâneas. Em uma sociedade marcada, como dito, por essa diversidade, a formação de professores deve contemplar aspectos que envolvem o respeito e a valorização dessas diferenças, preparando os educadores para lidar com essa heterogeneidade presente nas salas de aulas. A compreensão de que as diferenças culturais e sociais não são apenas desafios, mas também potencialidades, pode ampliar a possibilidade pedagógica e fortalecer a convivência respeitosa e colaborativa entre os estudantes e esses profissionais ou esses agentes escolares, uma vez que, de certa forma, nós sabemos que o conhecimento também é parte daquele que chega na escola. Então, seria interessante uma perspectiva de socialização, de trocas de saberes, de conhecimento e de informação. A formação, então, docente voltada para a diversidade cultural deve ser um eixo central na educação no Brasil, pois ela é um dos principais instrumentos para a construção de um ambiente escolar inclusivo e transformador. Nosso problema de pesquisa passa exatamente pela indagação. Como as políticas de formação docente têm contribuído para a preparação dos professores para o atendimento à diversidade cultural e às diferenças multiculturais no espaço escolar? E quais as implicações dessas políticas no ambiente educacional? Algumas hipóteses seriam: as políticas de formação docente ainda apresentam lacunas significativas no que se refere exatamente à efetiva inclusão das temáticas da diversidade e das diferenças multiculturais no processo formativo. 2, a formação docente voltada para a diversidade cultural não está sendo adequadamente aplicada nas práticas pedagógicas em muitas escolas, o que limita a eficácia da inclusão no ambiente escolar. E o terceiro seria pensar que há uma desconexão entre a teoria das políticas públicas de formação docente e as realidades encontradas nas escolas ou executadas por elas, o que prejudica exatamente a aplicação efetiva de determinadas políticas de inclusão das diferenças no espaço escolar. Os objetivos seriam, no geral, investigar as políticas de formação docente para o atendimento à diversidade e às diferenças multiculturais, analisando suas aplicações e implicações no espaço escolar,
E os específicos seriam analisar os principais marcos legais e normativos relacionados à formação docente. Nós temos recentemente, né, a 04 de 2024, que, de certa forma, traz um leque muito grande de reflexões nesse sentido, para o reconhecimento dessa diversidade cultural e suas implicações na prática pedagógica, identificar as práticas pedagógicas adotadas por professores em escolas que atendam a um público diverso e culturalmente envolvido com as questões locais, né, em especial, avaliar a eficácia das políticas de formação docente na preparação dos educadores para lidar com a diversidade e as diferenças multiculturais, e propor recomendações, obviamente, para o aprimoramento das políticas de formação docente voltada para o atendimento à diversidade e às perspectivas da multiculturalidade no interior da escola. Quando se trata de fundamentação legal, é interessante compreender o conceito de diversidade cultural no contexto educacional, e isso implica um olhar atento às várias formas de identidade, tradição, etnia, religião e língua presentes no cotidiano, no interior de inúmeras escolas. Segundo Banks, a educação multicultural envolve estratégias pedagógicas que reconhecem e valorizam essas diferenças, buscando construir um ambiente educacional mais justo, equitativo e inclusivo. A formação docente para a diversidade, conforme Gomes, deve ser voltada para a conscientização dos professores sobre as questões étnicas, culturais e sociais, além de proporcionar ferramentas práticas para lidar com essas questões no interior da sala de aula. Ainda Oliveira destaca que as políticas públicas de formação docente precisam ser mais robustas e interligadas com as necessidades do cotidiano escolar, a fim de promover a real inclusão. Dito isso, inclusive, acrescenta-se a disparidade que há entre o fazer na universidade e o fazer na educação básica. Muitas vezes essas experiências elas não dialogam, e isso, de certa forma, gera, em vez de uma aproximação, um distanciamento. De acordo com Garcia, as implicações de uma formação docente deficiente para a diversidade podem resultar em práticas pedagógicas excludentes, que não reconhecem as diferenças dos estudantes e dificultam o processo de aprendizagem, o que tem sido comumente discutido não só por mim, enquanto professor pesquisador, mas por inúmeros outros colegas, que é exatamente, além dessa disparidade antes colocada, não reconhecer que temos todos saberes, e esses saberes precisam ser socializados. Então, nessa perspectiva ainda, se não valorizamos, se não respeitamos, automaticamente tendemos a criar um processo de agravamento da exclusão, coisa que comumente também costumo dizer. Ao passo que incluímos no interior da escola, provocamos também determinadas exclusões. Então, para que se promova uma educação inclusiva nesse sentido, é necessário que os professores se sintam preparados para lidar com a diversidade cultural, o que exige uma reformulação nas políticas de formação docente. Do contrário, não vamos fazer a diferença acontecer. A metodologia adotada para essa pesquisa passará por 2 momentos básicos, que seria exatamente e trata-se de uma proposta múltipla, né, de técnicas de coleta, porque na prática a gente vai passar primeiro por uma pesquisa em busca de boas práticas, vamos pensar, desenvolvidas no interior de determinadas escolas. Por isso, então, partimos da amostragem e depois constituirmos, de certa forma, um instrumento de coleta de dados, que vai ser oriundo de conversas ou entrevistas com professores, né, em suas perspectivas sobre a formação docente e sua aplicação prática no atendimento à diversidade, a observação no interior de determinadas escolas, exatamente para compreender como essas práticas se são desenvolvidas no interior da sala de aula e na prática do educador, né? Analisar, então, documentos oficiais. Acrescenta-se a ideia de que nós já temos, inclusive, uma multiplicidade de documentos aí, mas que precisam, de certa forma, serem difundidos e que cheguem até as mãos do professor, às mãos do educador. Então, esse projeto busca contribuir para a reflexão sobre as políticas de formação docente no Brasil, com ênfase no atendimento à diversidade cultural e nas implicações dessas políticas na prática pedagógica. A pesquisa visa ainda identificar possíveis avanços e lacunas, né, nas políticas atuais e fornecer recomendação para a construção de um ambiente escolar mais inclusivo, equitativo e multicultural. Considerando que é um trabalho que está em andamento, espera-se que, de certa forma, a gente possa, em breve, retornar à próxima edição desse evento e socializar resultados obtidos a partir da aplicação dessa proposta. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
seguem os dados de crédito da nossa comissão científica, da comissão organizadora e o contato com a organização do evento, caso pretendam dirimir questões que ficaram acerca dessa exposição. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.